Olá, amigos, boa noite. Estamos aqui mais uma vez. Hoje, terça-feira, dia 5 de janeiro de 2021. Nossa noite de tecer algumas reflexões sobre a obra, o Livro dos Médiuns, que é obra basilar na codificação espírita. E assim, nós agradecemos aos amigos a presença, Ivete, Tânia, que já estão conosco, Cida, são os amigos Laura, Jane, estão chegando, estão conosco, e a gente fica extremamente feliz por poder, então, partilhar deste momento com todos os companheiros de jornada. André Luiz participando conosco, e eu faço questão de dizer, não é o André Luiz do livro, mas é o André Luiz, nosso amigo, que participa sempre conosco, e a gente agradece muito a presença de todos. Vamos então à nossa prece inicial e depois às nossas reflexões da noite de hoje. Pai de bondade, que a sua luz e a sua paz nos envolva, que os bons amigos espirituais não nos faltem, que possam olhar por nós, nos intuindo, nos inspirando, nos fortalecendo a fé e a esperança. De tal forma, Pai, que consigamos trilhar a nossa jornada com mais equilíbrio, com mais harmonia. Abençoa-nos, Pai, abençoa-nos, Mestre amado, hoje e sempre. Que assim seja. Bem, Márcia conosco, Rosana, Gil, vamos ver os amigos então, Rosângela, que estão conosco também, Dilza, vamos todos fazer as reflexões necessárias. Hoje nós estamos concluindo o capítulo 25 da obra O Livro dos Médiuns, que tratava das evocações. E faltaram apenas 2 itens para concluirmos esse capítulo, que é exatamente o trecho em que falava-se da telegrafia humana, o item 285 do capítulo 25 das evocações do Livro dos Médiuns. E esse telegrafia humana, Kardec fez 2 perguntas a respeito. A questão 65, onde ele diz: 2 pessoas, evocando-se reciprocamente, poderiam transmitir-se os seus pensamentos e corresponder-se? Então, ele dizia, olha, 2 pessoas estão encarnadas, as 2 estão até combinando, né? Tal hora eu vou mentalizar você, vou chamar você em pensamento, o outro a mesma coisa. Ela se dispõe a esse encontro mental e se através dessa prática elas poderiam corresponder-se, trocar ideias, trocar pensamentos, e os espíritos dizem sim. E essa telegrafia humana será um dia o meio universal de correspondência. Então, essa telegrafia humana que Kardec está aqui questionando, e que os espíritos tratam dessa forma, né? Uma telegrafia humana é aquilo que nós podemos então chamar de telepatia, onde uma pessoa pode acessar o pensamento, a mente de outra, emitir um pensamento, a outra capta, e poderiam traçar ali um diálogo entre elas, passando pensamentos e informações. E os espíritos, olha, no futuro vai ser esse o meio de se corresponder. Parece uma coisa ainda para nós muito difícil, porém, se nós considerarmos o Livro dos Médiuns, escrito lá no século XIX, e onde a correspondência era a bico de pena, cartas levadas a cavalo ou trem ou navio de um lugar para outro, imaginem bem a dificuldade de uma correspondência. E Kardec, tão à frente, já imaginava que por esse processo de evocação de vivos seria possível esse diálogo mental entre pessoas. E os espíritos confirmam, esse é o futuro da comunicação. Olhando para a nossa vida atual e pensando lá naquele século XIX, aquelas pessoas, a maioria delas pelo menos, jamais pensaria em comunicação virtual como nós estamos tendo. Não acharia isso possível de ser. No entanto, século XXI, nós estamos vivendo uma era de comunicação virtual, de comunicação digital, e assim nos vemos, e assim nos falamos,
e assim chamamos o outro, videochamada ou apenas áudio, mas de alguma forma nós acessamos as outras pessoas. Temos um link, que é um número, um nome, uma conta nessa rede social para fazermos isso. Mas no futuro, o link será o pensamento direto de uma pessoa para com a outra, e a outra receberá esse chamado, terá percepção do chamado e poderá então responder. Já existem no mundo muitos estudos sobre a telepatia, sobre a paranormalidade que envolvem esse tipo de comunicação. Então, futuramente, dizem os espíritos, será esse o meio universal de correspondência. Muito interessante, porque quando nós observamos que é algo mental e pensamento é imagem, a barreira das línguas deve cair. Porque quando nós pensamos imagem. E o outro, ao captar, vai decodificar na sua linguagem a mesma imagem. O Gil está dizendo, minha filha e minha mãe, quando queriam muito falar comigo, rápido eu ligava a elas que me diziam, que bom, precisava falar com você. Já é essa conexão que nós temos muitas vezes com pessoas afins hoje. Nossos filhos, nossos parentes, nossos amigos, e a gente pensa, poxa, eu queria falar com tal pessoa, eu acho que eu vou ligar para fulano. E quando a gente vai então pegar o aparelho para a ligação, o aparelho toca em nossas mãos muitas vezes e é a pessoa nos ligando, lembrei de ligar para você. Então nós vemos que isso já acontece numa escala menor, mas entre mentes afins. Vamos ver que isso vai se tornar algo corriqueiro na espécie humana, quando as inteligências puderem se conectar sem a barreira do idioma, sem outras barreiras físicas que existam. Boa noite, então, Marli, Mara, Silvio, que estão conosco aqui, o Gil, a Cláudia Berbari, a Cidinha, Terezinha, Edith, todos que já estão conosco, né? Seu Antônio, que já está conosco também. E ontem foi aniversário da Edna, esposa dele, e nós gostamos muito da Edna e desejamos tudo de bom para ela. E hoje seria aniversário da minha mãe. E então a gente sempre se lembra dessas datas que marcam nossas vidas. Vamos então na questão seguinte, que é a última que fecha essa reflexão que fala dessa telegrafia humana, conforme Solange colocando, aconteceu isso comigo, você lembra? Não uma vez apenas, muitas vezes, é sempre assim, quando eu estou meio necessitada, penso na Solange e ela toca, ou vice-versa, mas a gente consegue esse contato sim, com uma relativa facilidade até. São coisas, né, das nossas muitas vidas, das nossas ligações. Então na questão 66, Kardec perguntou, por que não seria praticada desde agora? Poxa, isso vai ser a forma de conexão futuro, de podermos nos relacionar futuramente. Kardec diz, nós estamos aqui já sabendo que é possível, por que não podemos começar essa forma de comunicação agora? E os espíritos responderam a ele naquele instante, já o é por algumas pessoas. Como nós dissemos também na nossa vida atual, estamos vendo aqui várias pessoas dizendo disso, né? Desses contatos, um quer falar com o outro e de repente o telefone toca, um chama, a gente lembra, de alguma forma conseguimos aquele contato. Então já é, e mais assim, num exercício mais limpo e mais efetivo da prática, algumas pessoas já fazem sim, com o nome de telepatia, fazem este exercício. Então os espíritos, olha, algumas pessoas já fazem isso. É necessário? Então vamos ver o que é que nos falta para que isso seja algo tão corriqueiro, tão comum no nosso dia a dia. É necessário que os homens se depurem para que seu espírito se liberte da matéria. Então a chave está aqui.
Quanto mais apegados à matéria, mais dificuldade em nos desprendermos em pensamento para conectar outras pessoas. Quanto mais libertos da matéria, quanto mais depurados no caso de limpeza, de não ter tantas coisas que os liames que nos prendem, quanto mais nós somos nos libertando disso e libertando da matéria, mais fácil fica esse desprendimento mental, mais facilidade de conexão com as outras pessoas. Então é preciso nos libertarmos da matéria. Se a gente considerar ao longo da história, entre aqueles homens, vamos pensar lá nos primeiros séculos, 16, 13, 12, pessoas mais embrutecidas, mais arraigadas a tudo que era material, menos espiritualizadas, e nós estamos num processo de espiritualização da humanidade. É claro que ainda vemos uma parcela da humanidade fora desse contexto, longe dessa prática. Mas muitas criaturas, sim, estão se espiritualizando cada vez mais. E quanto mais nos espiritualizarmos, e esse nos espiritualizarmos significa termos a consciência que somos espíritos, que transcendemos a matéria, que a vida material é uma vida de passagem, a nossa verdadeira vida é espiritual. Nós somos seres para os quais, como espíritos, as barreiras deveriam todas serem derrubadas, porque elas são físicas. Quanto mais senhores da situação e de nós mesmos, menos barreiras, menos dificuldades. Por conta disso, é que ele diz, é necessário que os homens se depurem para que seu espírito se liberte da matéria. Até lá, até que isso aconteça, que grande parcela da humanidade esteja nesta condição, estará circunscrita às almas de eleição e desmaterializadas, que raramente se encontram no estado atual dos habitantes da Terra. Então, lá no século XIX, raramente encontravam pessoas eleitas como almas generosas, almas delicadas, almas espiritualizadas. Almas sempre o espírito encarnado, então pessoas com esse perfil que nós sabemos existir. E também desmaterializadas no sentido de não é desmaterializado desfazendo-se, é no sentido de desapego à matéria, desvestindo-se da posse, da condição material. Quanto mais espiritualizado, mais facilidade. Então, isso acontecerá num futuro, quando esta humanidade estiver um tantinho mais evoluída, as pessoas um pouco mais conscientes de serem espíritos eternos, espíritos imortais, criados por Deus para uma vida melhor, para um aprendizado, para uma contribuição, enfim, para um trabalho no bem. Quando nós tivermos esta condição na consciência e nossas atitudes forem pertinentes a esse perfil, nós estaremos cada vez mais capacitados de entrarmos em contato com outras mentes, desta forma tão direta que será a comunicação do futuro. E aí encerrava-se o capítulo 25, que tratava então das evocações e especialmente das evocações de vivos. Temos aqui ainda conosco Júlia, Eliana, Thelma, que estão, Divone, Meire, Didi, Terezinha, todos conosco aqui partilhando deste momento de reflexões. E nesse capítulo que vamos iniciar, capítulo 26, ele tem como título Perguntas que se podem fazer nas evocações. O que podemos perguntar aos espíritos comunicantes? Qual seria, a regra, alguma regra, algum limite? O que podemos ou não questionar? E então, nós vamos nas observações preliminares do capítulo, o item 286, onde Kardec nos diz: cuidados com a maneira de interpelar os espíritos
e com a natureza das perguntas. Então, o cuidado é a forma como nós falamos. E essa forma como nós falamos se aplica até à vida material. Nós, às vezes, falamos de uma forma que agride, que violenta, ou que magoa, ou que fere, ou de uma forma que agrada, que dá confiança. Então, também é esta forma. Às vezes, nós temos observado que as pessoas em trabalhos mediúnicos, por um tempo, levaram essa comunicação no momento de um trabalho mediúnico tão automatizada, parece que o coração não entra naquele discurso, naquele diálogo, apenas uma repetição de frases contínuas. Parece que foi uma escola criada com um roteiro, quase um roteiro cinematográfico, para se conversar. Então não há uma naturalidade, não se encara aquele comunicante como um ser humano normal. De repente estamos apenas repetindo coisas, frases frias, sem vida. Então há que ter cuidado na maneira como nós estamos conversando com aquela pessoa. E além disso, a natureza das perguntas, ou seja, o fundo da conversa. Aqui, a Cidinha lembrou bem o protocolo, é verdade, estabeleceram o protocolo e não pode sequer sair desse protocolo. Não se pode usar uma palavra diferente, uma conversa diferente, não se pode dar uma atenção diferente. Nós temos que olhar tudo isso. Boa noite, Jaques também, Solange de Portugal, Beth, que estão conosco nesse instante. E o fundo significa o assunto, como é que nós estamos, do que estamos falando, sobre o que estamos conversando, qual é a proposta de conversa. Fernando, boa noite, abraço para a Érica também. Nós vamos interrompendo um pouquinho para ir dando um pouquinho de atenção para os nossos amigos que estão conosco. Então Kardec vai falar sobre a forma, né? Dizendo, redigidas com clareza e precisão. Por que ele usa essa expressão no Livro dos Médiuns? Vamos lembrar, à época, a mediunidade mais comum era da psicografia. E as pessoas já organizavam perguntas para entregar aos médiuns, de forma que os espíritos pudessem responder. Então, o que ele diz? Redigir a pergunta que se quer com clareza e precisão. É linha direta, de uma fala simples. Não precisamos de terminologias específicas, enroladas, isso não condiz, não rende. Então, era clareza e facilidade na fala. Hoje, como nós temos também, até em maior vigência, a psicofonia, que é a mediunidade de poder falar. Então, vamos falar de forma natural, de forma simples, né? O Gil passando às vezes a sensação de não estar recebendo o intuito da verdade. Pois é, porque fica tão preso no protocolo que tira a naturalidade de uma conversação. Seria como estar respondendo apenas com um panfleto na mão as perguntas que chegam. Também ele fala evitar complexidade naquilo que está pedindo por escrito ou falando-se. Evita complexidades, vamos ser mais limpos, mais objetivos, mais claros, menos enroscados. Muitas vezes aqui entre nós, uma pessoa quer falar alguma coisa, quer perguntar alguma coisa, ela faz uma novela primeiro, até se perde muitas vezes no fio da meada para fazer a pergunta que queria. O tempo é de ouro, o tempo é curto. Então, temos diálogos mais simples, mais objetivos, palavras mais claras, perguntas mais claras. É isso que vai nos ajudar a ter respostas também mais objetivas e mais claras. Vamos lá, boa noite Lília, Márcia, boa noite, que estão chegando. É uma alegria sempre termos
os amigos conosco. Além dessa evitar complexidade, ordem em que devem estar dispostas as perguntas. Quando Kardec fazia as perguntas, ele tinha uma sequência do assunto. Não era uma coxa de retalho, não era uma coisa jogada. Era um assunto pensado, com perguntas encadeadas. Numa boa entrevista, é assim. O entrevistador tem que ter uma linha que ele está seguindo, um assunto e palavras que ele está, então, encadeando uma pergunta atrás da outra. Claro que pode surgir uma novidade no meio? Pode. Mas é muito ruim quando a coisa está muito solta no ar e fica um diálogo que ninguém sabe bem para onde vai. Então, é para se ter essa ordem, né? Os questionamentos devem estar dispostos. Assunto é um só, o assunto a ser tratado é esse, então não vamos devagar muito não, vamos manter firmes. Elas devem ser encadeadas com o método, decorrendo umas das outras, né? Sempre uma pergunta está puxando a outra, um assunto levando a outro, mas com sequência, com ritmo, porque as pessoas se perdem. Às vezes, nós percebemos isso, por exemplo, numa palestra, num estudo, onde aquele que está ali à frente, falando com as pessoas, levando aquelas reflexões, viaja. Parece que não preparou o assunto e vai fazer uma coxa de retalho, e eu digo uma coxa de retalho mal emendada. E é verdade, porque a gente não sabe bem, está saltando de galho em galho e não tem uma linha de raciocínio. E nós podemos sair, mas voltando, ser pertinente, pegar novamente o fio da meada e continuar, para que as pessoas tenham entendimento dos fatos. Então os diálogos devem ser assim, as perguntas para o mundo espiritual devem ser assim. Boa noite, Olívia, boa noite, Sebastiana e Rosa, que estão conosco também. Então continua Kardec a dizer sobre como deveríamos proceder. Os espíritos responsáveis, com mais clareza e mais facilidade, vão responder isso. Eles vão responder com mais clareza e mais facilidade do que saltando de um assunto para o outro, ou ao acaso. Até porque, quando nós queremos um tipo de conversa, vamos em uma área técnica. Vamos pensar agora, o momento que estamos vivendo, remédio, vacina, doença. Se nós fôssemos pedir ajuda de encaminhamento para essa situação, nós teríamos que ir à área médica. Não adiantaria ir lá pedir para um pintor, não adiantaria ir pedir para um cantor, não que eles não soubessem sobre o assunto, mas não são os técnicos da área, não são os que têm conhecimento suficiente para esclarecimentos. Nós vemos isso nos nossos noticiários. Muitas vezes tem alguém dando lá um rumo da prosa dentro da situação que está, uma coisa séria, uma fala séria, e o próprio entrevistador, jornalista, sei lá o que, atravessa com cada ideia que lhe é própria, que nem tinha cabimento estar ali, e ele torce aquilo de uma forma, desvirtua a fala do outro, desvirtua. Então, isto é que os espíritos dizem, que os espíritos responderiam às perguntas com mais clareza e facilidade do que saltando de um assunto para outro, se fosse um ato contínuo, né? Ou se fossem coisas ao acaso, um papo solto ao acaso. Preparar antes. É preciso preparar antes. Intercalar-se outras se surgirem durante a sessão. Então, para eles, eram perguntas escritas, preparavam uma sequência, e foi assim que o Livro dos Espíritos foi construído pelo mundo espiritual, com perguntas sequenciais, com perguntas adequadas, e poderia, sim, naquele instante, né, surgir uma nova ideia,
um novo modo de, uma nova situação e questionar. O Gil diz, resumindo, temos que nos preparar com responsabilidade, ética e simplicidade para trabalhar para o outro. E é verdade. Essas qualidades são necessárias para que tenhamos sucesso na empreitada, para que nós possamos verdadeiramente dar conta disso. Então, Kardec alerta para isso, preparar. Então, ir ao trabalho, participar desse campo de pesquisa, porque é o laboratório do mundo espiritual, não é o trabalho mediúnico. Sem se preparar para isso, aquele oba-oba, acho que vou, acho que não vou, vou de alegre. Não tem voo de alegre, é trabalho, é trabalho. E a pessoa tem que estar, sim, com a mente alicerçada e ainda mais se for um trabalho de consulta nesse nível de pesquisa, de conhecimento, de orientação. Há que todo mundo estar preparado para o assunto, para ter ciência daquilo que vai sendo falado. Gilda, Edith, Eliana, boa noite. Agora, isso era quanto à forma. E quanto ao fundo? Quer dizer, mais atenção ainda sobre aquilo que se vai questionar. A forma ele já falou. Agora, o fundo, mais atenção. É muitas vezes a natureza da interpelação que provoca uma resposta certa ou errada. Depende da forma como nós perguntamos alguma coisa a alguém que ela vai responder e poderá ser a resposta certa ou errada para aquilo que estamos querendo saber. Muitas vezes a gente também assiste alguma entrevista onde o entrevistador faz uma pergunta e a pessoa começa aí, a pessoa assim, peraí, deixa eu reformular a minha pergunta, vou de outra forma. Porque às vezes ela não é clara no que é que ela quer saber. Então, há que ter esse cuidado. Há as que os espíritos não podem ou não devem responder. Existem perguntas que nós fazemos que os espíritos não podem responder. Porque isso poderia causar interferência na nossa vida, nas nossas decisões, e eles não podem interferir no nosso livre-arbítrio. E existem também, ou outras situações, nós vamos ver mais adiante, e muitas vezes não devem, até podem, mas não devem responder, porque também poderia ter uma consequência qualquer desagradável. As que mais devemos evitar são as perguntas para experimentar a sua perspicácia, porque às vezes as pessoas fazem perguntas para ver o quanto o outro sabe, para ver se o outro está entendendo mesmo. É testando a pessoa, testando o conhecimento dela, testando a capacidade dela. Ele não quer saber nada, ele só quer testar. Então, aqui já vem o alerta. As que mais devemos evitar para com o mundo espiritual, esse tipo de pergunta. De ir testando, experimentação. Quando se trata do que já sabemos, ou podemos esclarecer por nós mesmos, que eles não se dão o trabalho de responder. Então, muitas vezes, eles não respondem porque são coisas que nós já sabemos. E por que você está perguntando de novo? De novo. O próprio Kardec, em O Livro dos Espíritos, ele costuma falar de um assunto 3 vezes. Ele inverte um pouco a questão, mas ele volta naquela tônica e os Espíritos respondem mais um pouco. E chega um momento que nós vamos ver em O Livro dos Espíritos, em algumas perguntas, quando ele diz assim, nós já vô-lo dissemos. Quer dizer, nós já falamos, o que mais você está querendo? Quantas vezes nós vamos repetir? Esse nós já vô-lo dissemos. Outras vezes eles dizem, isto por hora não lhes é permitido saber. Por hora não lhes é permitido saber. Não vai, há um limite para a nossa sapiência num determinado momento do existir. Eles dizem isso, por hora não lhes é permitido saber. E outras vezes eles dizem, mas vocês têm a ciência do mundo, o conhecimento, quer dizer, vai estudar.
Larga a mão de ser preguiçoso, querer perguntar tudo e ter a resposta pronta. Vai estudar. Porque assim você vai encontrando essas respostas. Por conta disso, ele diz, né, aquilo que nós sabemos ou que podemos esclarecer por nós mesmos, eles não se dão o trabalho de responder, não. Eles vão passar por cima. Vão fazer um vídeo de mercador, nem escutaram. Nem viram, pula essa, a próxima. Porque são coisas que dependeria apenas de um esforço nosso, um esforço pessoal, do conhecimento. O desejo de fazer certa pessoa um adepto não é razão para os espíritos satisfazerem uma curiosidade vã. Porque muitas vezes acontece isso mesmo. De que, mas eu queria que ele dissesse alguma coisa para convencer essa pessoa. Assim essa pessoa vai acreditar, assim essa pessoa vai virar espírita. Não tem essa de virar espírita, nem de acreditar ou deixar de acreditar. E isso é um problema muito particular de cada um. Nós não temos que convencer ninguém, a não ser nós mesmos. Então ele diz que esse desejo, muitas vezes, é o espetáculo. Então vamos fazer, ele vai responder, aí a pessoa vai ver, aí a pessoa vai acreditar. E isso para satisfazer uma curiosidade vã. Não interessa. Nós encontramos nas obras da codificação dizer que o Espiritismo, Kardec escreveu, ele não está preocupado em fazer prosélitos, ou seja, cada vez mais aumentar o número de adeptos. Os Espíritos não estão preocupados com isso. Eles vêm para ensinar aqueles que abraçam essa filosofia de vida a uma vida melhor, a viverem de uma forma melhor. Mas não estão preocupados em fazer adepto, não. Não estão precisando disso. Não estão precisando de aplauso e nem estão precisando disso. Então, quando acontece esse tipo de atividade onde se quer demonstrar e por conta disso fazem lá umas perguntas bobas, perdendo o tempo do mundo espiritual, eles também não se agradam. Sabem que cedo ou tarde, essa pessoa que agora não crê e que às vezes nós já ouvimos pessoas dizer assim, nem que eu visse eu acreditaria no mundo espiritual. Você vai fazer o que com uma criatura dessa? Deixa no mundo dela, se ela está satisfeita lá. Por isso que Kardec coloca na introdução do Livro dos Espíritos que o Espiritismo se destina àqueles que não estão satisfeitos dentro das religiões que vinham exercitando, que tem dúvidas, é para esses. Quem estiver satisfeito, fica quietinho no seu canto que está bom demais. Está dando certo, está bom demais. Boa noite, Edna, Maria de Lourdes, todos os amigos que estão aqui conosco, Gislene, Cláudia, boa noite a todos. Assim, continua então a informação do Livro dos Médiuns para nós, né? Os espíritos sabem que cedo ou tarde essa pessoa chegará à convicção. E os meios que usam para conduzi-la nem sempre são os que supomos. Às vezes, diante de um espetáculo mediúnico, de uma comunicação, aquela pessoa nem se convence. Ela vai achar que é tudo coisa armada, tudo assim. Essa mesma pessoa, num evento qualquer na vida, onde alguém passe a ela uma palavra, um livro, uma mensagem pequena que seja, dependendo do momento em que ela se encontra na vida, ela olha para aquilo com outros olhos e diz, meu Deus, era disso que eu precisava. E aí ela vai caminhar. Então, os métodos para que cada um de nós chegue a este conhecimento varia de pessoa para pessoa. Para uns vai ser curiosidade, para outros a busca de conhecimento, para outros o consolo de uma dor. E vamos chegando, buscando todas essas coisas. Podemos obter dos espíritos ensinamentos úteis e, sobretudo, excelentes conselhos. Mas se eles respondem mais ou menos bem, segundo o seu conhecimento, interesse e afeição que nos votam, o fim que nos propomos e a utilidade do assunto. Quer dizer, nós podemos obter sim
ensinamentos úteis, palavras boas, conselhos maravilhosos, mas isto tudo está na razão da evolução daquele que está respondendo, daquele que está trazendo a mensagem. Ele só pode dar o que ele tem. Se ele não tem tudo isso, ele não tem como passar tanta coisa. Então, a resposta, mais ou menos bem, está de acordo com os conhecimentos daquele que está respondendo. Por isso que eu disse, quando nós queremos alguma coisa técnica, nós temos que ir a alguém que é da área técnica para termos a melhor informação. O outro poderá ter um conhecimento até, mas não é alguém que possa verdadeiramente nos conduzir o raciocínio dentro da proposta. Então ele diz, além desse conhecimento, ele tem que ter interesse em responder, em participar, e afeição àquele que ele está respondendo. Ele toma como pupilo, como discípulo, e ele vai ajudando aquela pessoa. Além de tudo isso, eles ainda verificam o fim, né, que nos propomos com aquilo que eles estão ensinando, qual é a finalidade de aprender sobre aquilo, e a utilidade do assunto, se tem algum valor, alguma utilidade ou não esse tipo de assunto. Senão não vão perder tempo. Então os espíritos são muito práticos. Eles se empenham em ajudar todo mundo e aqueles especialmente que se dedicam, eles se empenham em ajudar. Mas dentro dessa seriedade, dessa razão de ser. Porém, se nos limitamos a julgá-los mais capazes do que outros, a nos informar sobre as questões deste mundo, não poderão olhar-nos com muita simpatia. Porque, de repente, é interessante, né, dizer assim, ó, se nos limitamos a julgá-los mais capazes que outros, a nos informar sobre as questões deste mundo. Muitas vezes há uma expressão que a gente vê assim, o espírito protetor, o espírito guia, o anjo de guarda, o mentor espiritual, e num repente nós damos a um determinado espírito um título desse tipo, e achamos que ele está então qualificado para responder tudo, especialmente informar sobre as questões deste mundo, trazer para nós todos os ensinamentos possíveis. E eles não vão nos olhar com simpatia, porque sabem as suas limitações. Sabem. Por isso que é aquela questão 625 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta quem seria o melhor espírito para nós consultarmos, para nos orientar, para nos direcionar. E os espíritos respondem, Jesus, é ele o vosso modelo e guia. Ele é o único, acima de todos, que teria toda essa condição. Todos os outros, todos nós outros somos limitados. Podemos responder bem sobre algumas coisas que até sabemos, um pouco mais, um pouco menos, mas tem outras que nós somos totalmente ignorantes. Como orientar? Como responder? Não temos como. E, claro, uma pessoa que é tomada como padrinho para dar conta de tudo isso e não sendo capaz, ele não se sente bem também. Daí por diante, esses espíritos só nos visitarão rapidamente e muitas vezes, conforme seu grau de evolução, mal-humorados por terem sido incomodados inutilmente. Ele não dá conta do recado, ele não pode responder por aquilo e o outro está lá que não dá sossego para ele. Diz tudo que nós temos que pensar para não sair aí, né, nem endeusando ninguém, nem dando tanto poder a quem não tem. Enfim, são coisas que nós temos que aprender. O item 287 continua então Kardec. Algumas pessoas pensam que é preferível não fazer perguntas. E é verdade, um tipo de trabalho mediúnico onde não se questiona, não se preparou para isso. Na verdade, nós vamos observar que nós podemos ter um tipo de trabalho
para esses questionamentos, aprendizado, informações, diretrizes e um tipo de trabalho de comunicações espontâneas, que seria quase um pronto-socorro espiritual. Mas Kardec está falando exatamente do trabalho que ele realizava, que eram trabalhos com questionamentos, porque ele estava organizando toda a codificação. Então ele diz aqui, algumas pessoas pensam que é preferível não fazer perguntas, esperar os ensinamentos sem os provocar. Isso é um erro. Se queremos saber alguma coisa, nós temos que perguntar. Nós temos que perguntar. Para saber alguma coisa, nós temos que perguntar. Não ficar esperando que o outro, de alguma forma, leia o nosso pensamento e venha responder aquilo que nós estamos desejosos de saber. Espíritos dão instruções espontâneas de elevado alcance, mas há explicações que levariam muito tempo se não fossem solicitadas. Eles podem vir, falar de um assunto, de outro assunto e trazer um punhado de ensinamentos. Mas algum assunto que às vezes está assim, nós estamos necessitados de saber, nós estamos precisando desse clareamento das ideias, pode demorar muito para chegar na pauta da fala. Quando, se nós perguntássemos diretamente sobre aquilo, ficaria mais fácil, a resposta viria mais rapidamente. Então, Kardec dá um exemplo aqui, falando dele mesmo, do trabalho que ele estava realizando. Ele diz assim, sem as nossas perguntas, o livro dos Espíritos e o livro dos Médiuns ainda estariam por fazer, ou pelo menos muito mais incompletos. Veja, ele fala apenas desses dois livros, né? Porque o livro dos Espíritos foi a primeira obra. E o livro dos Médiuns foi a segunda obra. Então, nós estamos lendo a segunda obra. Não tinha vindo à luz do mundo o Evangelho segundo o Espiritismo, não tinha vindo a Gênese, não tinha vindo o Céu e Inferno e outras obras de Kardec. Ainda não tinham sido elaboradas. Foi apenas o livro dos Espíritos, com uma visão geral de todas as situações, e o desdobramento da terceira parte dele, que é essa parte... segunda parte, que é essa parte que nós estamos tratando em O Livro dos Médiuns. Então ele diz assim, sem as perguntas, o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns não estariam prontos ainda. Não estariam prontos ainda, estariam por fazer ou muito incompletos. Numerosos problemas estariam ainda por resolver. Não teriam surgido. As perguntas são de grande utilidade para a nossa instrução. Nos ajudam a desmascarar os mistificadores. Aí é outra deixa que ele nos mostra. A questão dos mistificadores. Espíritos enganadores que se fazem passar, vamos dizer, por um sábio, por alguém entendido, e na verdade ele não é nada disso. É um falsário, é um enganador. Se nós elaborarmos uma sequência de perguntas, se nós formos perguntando sobre determinado assunto, e aquele espírito não domina o assunto, verdadeiramente, ele está se fazendo passar por alguém que domina, ele não vai conseguir dar conta. Então vai servir para desmascarar um enganador. Nós vemos isso às vezes aqui, né, na nossa vida de encarnados, pessoas que vão falar de um assunto e o discurso está na ponta da língua. Decorou, decorou, decorou. Se fizerem qualquer pergunta fora daquele contexto, a pessoa não tem resposta. Ela não sabe conduzir, porque ela só estudou até a página 2, a página 3 ela não tinha visto ainda. Então, como ela poderia responder? Ela se perde no raciocínio. E isso serve para mostrar que são mistificadores, enganadores, não sabem verdadeiramente trazer a resposta àquilo que está sendo solicitado. Espíritos superiores nada têm a temer de semelhante processo. Para eles, superiores em conhecimento, em virtudes, têm vivência, têm experiência, são donos da cadeira, são catedráticos do assunto,
Eles não têm que temer, são os primeiros a sugerir que se peçam explicações sobre os pontos obscuros. Eles são os primeiros a dizer, escuta, vocês entenderam tudo? Alguma coisa ficou pendente? Precisam, alguma coisa ainda que vocês têm dúvida? E aí ele tenta modificar a forma de ensinar para que as pessoas possam compreender. Jesus fez isso. Quando nós lembramos dos ensinos de Jesus para a humanidade, nós vamos ver que ele passou os mesmos ensinos em formatações diferentes para públicos diferentes, pelas dificuldades de compreensão de cada um. Ele fez os sermões, né, as pregações para aqueles doutores da lei. Ele fez diálogos para com seus íntimos, onde ele poderia aprofundar pontos que eles ainda estavam com dúvidas. E fez as parábolas para aquele que conseguiria entender apenas se comparando a algo que ele já tivesse vivido. Então, o mesmo ensino, Jesus procura mostrar de várias formas para que as pessoas entendam. Mas isso porque ele tinha o domínio do assunto. Um outro que tivesse estudado, como eu disse, só até a página 2, não conseguiria levar o assunto para a página 3, com outra formatação. Porque ele não estaria dominando o assunto, ele apenas decorou e virou um papagaio de repetição. Apenas isso. Mas não estaria dominando o assunto a ponto de poder traduzi-lo da melhor forma possível para aqueles que não estavam tendo a condição de entendimento. Kardec fez isso. Porque ele faz primeiro, ele trabalha com as questões em O Livro dos Espíritos. Depois dessas questões, ele vai destrinchá-las nas obras do Livro dos Médiuns, do Evangelho e a Gênese, especialmente. O Céu e o Inferno são os testemunhos. Mas nessas 4 outras obras, né? Ele desdobra os mesmos assuntos, gente. Os mesmos assuntos. Para que a gente consiga entender. Acabamos de fazer o Evangelho no Lar aqui em casa e hoje caiu o capítulo 26, coincidentemente, capítulo 26 do Livro dos Médiuns e capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo. E nesse capítulo 26 tem a página Dai de graça o que de graça recebeste, falando da mediunidade de graça. E nesta mediunidade de graça está falando exatamente isso que nós estamos vendo aqui. A forma como falamos, a que nos prestamos, para que estamos utilizando, quem é que nós estamos solicitando ajuda, está lá, capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então veja, o Evangelho veio depois do Livro dos Médiuns. Ele já tinha tratado de algum assunto lá no Livro dos Espíritos, que antecedeu o Livro dos Médiuns. Especificou muito no Livro dos Médiuns, mas continuou nas outras obras, desenvolvendo em outras formatações, para que nós conseguíssemos entender todo esse mecanismo da ciência espírita, que é a mediunidade. Assim, nós vemos Kardec ainda falando, né? Que os espíritos superiores não têm nada a temer de semelhante processo e são os primeiros a sugerir que peçam explicações sobre os pontos obscuros. Os outros espíritos que não dominam, que não têm o conhecimento, os outros, temendo argumentos mais fortes, empenham-se cuidadosamente em evitá-los. Jogo de cintura. Se eu não sei, eu saio pela tangente. Então, aquele que não domina não vai mergulhar, ele vai dar um jeito de sair pela tangente para que ele, então, possa se safar da questão. É assim que, geralmente, recomendam aos médiuns que desejam dominar, para fazê-los aceitar suas utopias, que se abstenham de toda controvérsia a respeito dos seus ensinos. Gente, isto aqui nós teríamos que escrever assim num placar luminoso e colocar diante de muitas criaturas, muitos médiuns. O que Kardec está nos dizendo, que geralmente espíritos mais inferiores, que não têm essa condição toda e que querem dominar determinados médiuns, determinados grupos mediúnicos, o que é que eles aconselham
a eles, para ele não perder o domínio que ele tem, a liderança. Eles aconselham que se abstenham de toda controvérsia a respeito de seus ensinos. Ele ensinou de um jeito, não aceite algo diferente. Não aceite que alguém conteste isso, conteste aquilo. Não ouça outros ensinamentos, porque a palavra dele teria mais força. Esse é um alerta muito grande. Porque quando nós aceitamos contestação sobre alguma coisa que nos foi trazida, que nós aprendemos de um jeito, e agora alguém surge dizendo, olha, não é bem assim, é desse jeito, é assim, nós vamos buscar as fontes, vamos procurar os caminhos, vamos saber como é, de onde veio, onde é que está a veracidade, tudo aquilo, nós vamos buscar. Pedimos ajuda aos outros, nos ajudem a encontrar resposta para isso ou aquilo, mas quando um determinado espírito que se coloca nessa característica de guia, protetor, mentor, enfim, dirigente, qualquer coisa desse tipo, e a minha palavra é lei, e se eu estou dizendo que é assim mesmo, ele está simplesmente colocando aquelas criaturas debaixo do seu mandato, como verdadeiros marionetes, que ele domina tranquilamente. É dessa forma, é pela ignorância. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É assim que nós aprendemos. Então, à medida que vamos conhecendo, vamos nos libertando desse tipo de coisa. E vamos aprendendo mais e melhor a cada momento. Então, continua a nossa obra. Nossa, não vai dar. Já estamos nos aproximando deste finalzinho. Então, vamos ter que deixar mesmo. Porque, com esses minutinhos que nos faltam, nós iríamos iniciar outro item, o 288, que tem como título Perguntas agradáveis ou desagradáveis aos espíritos. Então, veja, além da forma e do fundo, existem coisas que são desagradáveis de ser perguntadas, existem outras que são extremamente agradáveis, o espírito se sente à vontade para comunicar. Mas nós vamos ter que deixar para a semana que vem, quando poderemos adentrar esse item 288 de O Livro dos Médiuns, ainda tratando de perguntas que nós podemos fazer ao mundo espiritual. De tudo que vimos hoje, o importante é isso. O conhecimento nos liberta. O conhecimento clareia as nossas mentes. A educação, e ela é um processo interior da criatura que dá a ela a característica do seu modo de falar, de questionar, a direção do seu pensamento. E nós vemos que falta muito dessa educação para as pessoas no tratamento com as outras pessoas. E nós precisamos abrir os olhos com relação àqueles espíritos que querem comandar o espetáculo com a palavra única. Lembremos a questão 625. Jesus, é Ele o vosso modelo e guia. A palavra final é dele. No mais, todos estão para nos ajudar. Mas não podemos nos colocar debaixo do tacão de alguém que se arvora como dono do mundo e capaz de dar todas as respostas às situações que estamos vivendo. Aí vira um processo obsessivo, torna-se um obsessor, na verdade, aquele dito mentor ou guia, enfim, passa a ser um obsessor de uma coletividade que é o grupo mediúnico. Então, cuidado, atenção, vamos, à medida que clareamos nossa mente, nós vamos nos tornando mais capazes de observar todas essas coisas para termos segurança suficiente na nossa caminhada. E vamos hoje encerrar com aquele Pai Nosso lindo do Monsenhor José Silvério Horta, na psicografia de Chico Xavier, que nos agrada muito. Diz muito do pensamento, da divindade, de tudo que recebemos. E amanhã, se Deus quiser e assim nos permitir, quarta-feira, nossa noite de Evangelho, nossa obra Pão Nosso, a lição de amanhã é a 77 que estaremos fazendo.
Então, essa oração do Pai Nosso, nesta versão maravilhosa de um poema do Monsenhor José Silvério Horta, que nos diz: Pai nosso que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéus. Santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo mal, dá-nos o pão do caminho, feito na luz, no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, de iniquidade e de dor, os débitos tenebrosos de passados escabrosos. Auxilia-nos também, nos sentimentos cristãos, a amar nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, sobre o mundo de desterro, distante da vossa luz. Que a vossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça vontade de vosso amor, assim seja. Deus nos abençoe, Jesus nos ilumine, que a paz esteja com todos, em todos os lares, em todos os recantos desse planeta, para que consigamos verdadeiramente caminhar com consciência e com disposição para servir o bem. Muita paz, muita luz e até amanhã, se Deus quiser.